Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Cumprimento a todos os vereadores mirins e especialmente agradeço aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. A presença dos vereadores mirins presentes constará na ata desta sessão. Convido a todos que puderem par, em posição de respeito, a acompanharmos o hino de Blumenau. Tens o nome do primeiro que chegou e desbravou tuas riquezas, e tanto brilhou os teus caminhos, e sempre preservou tuas belezas. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo leito do teu rio. O verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz um peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Convido a vereadora mirim Emily Cristina Bonetti para fazer o momento bíblico. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Lucas capítulo 16, versículo 10 e 11. Convido a vereadora mirim Ana Luísa Neumann Volpe para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigos físicos de tratamento cruel ou degradante de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar de respectiva localidade, sem prejuízo de outras províncias legais. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 8ª sessão ordinária mirim. Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2021, às 15 horas, presente no plenário da Câmara Municipal de Blumenau, apenas a vice-presidente mirim Sofia Caroline Berg. No exercício de presidência, reuniram-se remotamente os vereadores mirins para a terceira sessão ordinária do ano. Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constataria na presente ata, sendo que os vereadores mirins Laura Leite da Silva, Biancato Moisés da Costa e Emily Cristina Bonetti justificariam a ausência. Constatando o número regimental dos vereadores mirins, o vereador mirim Isaac Ramos Loss fez a leitura do momento bíblico e, em seguida, o vereador mirim Ademir Kepax Júnior fez a leitura do artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A secretária em substituição, vereadora Mirim Emily da Silva, fez a leitura da ata da 7ª sessão ordinária das legislaturas de 2021, que foi aprovada por unanimidade. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar, a presidente Mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 12 de junho de 2021, às 9 horas. Pendente a informação quanto à realização remota ou presencial, dependendo do posicionamento da presidência da Câmara Municipal de Blumenau, por conta da pandemia de coronavírus. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada. Justificaram a ausência nesta sessão ordinária os vereadores mirins Isabelle Thaís Berkenbrock e Isaac Ramos Luz. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Jennifer Rafaela Karnoski, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Fedresen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores mirins e a quem nos acompanha pela TVL. A região da Vila Itopava pertencia ao distrito de Massaranduba. Sua emancipação aconteceu através do Decreto-Lei Estadual nº 941, de 31 de dezembro de 1943. A localidade era conhecida como Unteri Itopava Rega, que traduzida para o português significa Itopava Rega Baixa. O perímetro do distrito da Vila Itopava foi fixado através do Decreto-Lei nº 103, de 24 de janeiro de 1944, pelo prefeito Bruno Wildebrand. Na época de 1870 a 1915, havia 2 escolas particulares na região, e em 1916 foi feita a junção dessas 2 escolas, e feita uma nova escola, localizada na época onde encontra-se atualmente a Intendência. Mais tarde, o governo adquiriu o terreno onde é o Fedresen hoje, e aquele espaço onde era a escola virou a Intendência Distrital. Também em 1916, veio para Vila Itopava um homem muito importante e que foi responsável pelo seu crescimento, Max Rauff. Veio da Alemanha e foi morar na região. Em 1922, naturalizou-se brasileiro. Teve 2 mandatos de vereador, sendo responsável pela macadamização de todas as ruas da Mafisa até o perímetro urbano de Massaranduba, que até então era de barro. Também foi farmacêutico. Além disso, começou uma fábrica que esta virou sociedade em seguida e que nos dias de hoje é a Raco Etiquetas. Para atender a necessidade da fábrica, trouxe energia elétrica para a região, inclusive beneficiando outras empresas da época, como a Companhia Jessen e o Mercado Ziders. Na época, a Vila Itopava era a única região com iluminação pública. Mais tarde, trouxe da Alemanha seu amigo Alfredo Ross, que era médico. Assim, Max Rauff começou a construir o Hospital Misericórdia. Inclusive, o nome da rua do hospital é Max Rauff. Esses fatos tão antigos foram contados pelo senhor Helmut Dunker, nascido na Vila Itopava e sempre foi morador de lá. Atualmente, com 94 anos, trabalhou 40 anos com seu pai na madeireira da família. Trabalhou 20 anos em fábrica, foi intendente da Vila Itopava de 1926 a 1970 e de 1989 a 1992. Exerceu cargos em clubes de sociedades e também na paróquia. E também ocupou por 52 anos o cargo de diretor do Hospital Misericórdia. E essa é a história do distrito mais alemão de Blumenau, assim como é conhecida a Vila Itopava. Obrigada a todos pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Emily da Silva, da Escola de Educação Básica Governador Celso Ramos, que dispõe de 5 minutos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a nossa presidente mirim, Laura Leite, as demais integrantes da mesa diretora, aos meus colegas vereadores mirins e a todos que acompanham essa sessão no plenário através das redes sociais e TV Legislativa. Hoje inicio meu pronunciamento com uma pergunta. Você sabe qual a importância de doar? O ato de doar contribui efetivamente, principalmente para as pessoas. Doar é um ato de amor ao próximo. Temos diversos tipos de doação. Entre elas estão doação de sangue, doação de órgãos, doação de alimentos, doação em dinheiro, doação de tempo e doação de roupas.
A doação de sangue é um ato voluntário que pode ajudar a salvar milhares de vidas. Para doar sangue, é necessário que você tenha entre 16 a 69 anos e que esteja pesando mais de 50 quilos. É preciso apresentar documentação com foto e, se tiver menos de 18 anos, é necessário o consentimento dos responsáveis para a doação. Assim como a doação de sangue, doar órgãos é um ato que pode salvar muitas vidas. Muitas vezes, o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para as pessoas que precisam. A legislação determina que é da família a sua decisão. A doação de alimentos garante a sobrevivência de famílias necessitadas. Atualmente, em meio a uma pandemia, com muitos perdendo emprego e com dificuldades financeiras, a doação de alimentos é uma colaboração de fundamental importância. Você já ouviu o termo doação de tempo? Doação de tempo é outra forma de contribuir com as causas que você acredita, por meio de trabalhos voluntários. Existem muitos lugares que precisam de voluntários para realizar todos os tipos de tarefas. Você pode atuar voluntariamente em hospitais, em entidades que ajudam crianças, adolescentes e idosos, em abrigos de animais de rua e em muitas outras organizações sociais. Nos tempos de inverno e frio rigoroso, temos a campanha do agasalho. Na minha escola funciona assim. Você separa roupas de inverno ou até mesmo cobertores em bom estado e que você não use mais, e coloca em uma caixa que fica na entrada da escola. A campanha tem o intuito de atender com roupas as famílias em situação de vulnerabilidade social. Esses são os principais tipos de doação. Se puder ajudar de alguma forma, é sempre bom fazer o bem. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Luísa Neumann Volpe, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a excelentíssima presidenta Laura Leite, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e que nos acompanha pela TVL. Bom dia. 12 anos estudando, em torno de 25 horas semanais em sala, em média 13 matérias, mais de 1.300 provas, trabalhos, extracurriculares, cursos, para nos prepararmos para uma prova que nos taxa como qualificados ou não. O sistema avaliativo atual é baseado no mesmo sistema trazido durante nossa colonização. É uma herança de 1599, trazida para o Brasil pelos jesuítas, e já enfatizava a memorização. Lucchesi aponta a avaliação como sinônimo de provas e exames. Antigamente, eram poucos que podiam ter acesso a escolas e menos ainda a faculdades. Assim, alunos formados e com diplomas conseguiam rapidamente empregos e uma alta qualidade de vida. Entretanto, a realidade mudou. Agora, ter um diploma ou ser formado deixou de ser sinônimo de sucesso profissional. A metodologia da educação formal abordada atualmente não mudou muito em relação ao passado. A educação deixou de ser de caráter de agressão, passando a ser mais tolerante. Porém, o processo de avaliação continua praticamente idêntico. Cada vez mais os alunos são estimulados a decorarem e memorizarem equações, fórmulas, regrinhas e muito mais. E o método de avaliação mais utilizado é o sistema de provas, sistema pelo qual os alunos, em sua maioria, são massacrados e ameaçados de reprovação. Avaliando, o sistema continua muito parecido. Os castigos de antes são mascarados por ameaças de reprovação aos que não se encaixam nesse falso quesito de bom aluno. As palmatórias, chicotes, cintas foram substituídas por falas como "você não será ninguém na vida, está desperdiçando seu talento", ou até "você não conseguirá nada se continuar assim". Com licença, a vereadora me concede uma parte? Sim. Então, vereadora, a gente tem esse sistema de educação muito baseado no positivismo de Auguste Comte, que ele não foca na integralidade do ser humano que os filósofos contemporâneos tanto dão importância. Esse conceito de excluir matérias mais importantes que outras, subestimarmos outras matérias como filosofia, como sociologia, é uma tradição que vem desde a Revolução Industrial, porque na escola o principal objetivo é transformar o aluno num empregado. Esse é o principal objetivo. Por isso que a gente vem lutando tanto para adicionarmos matérias que realmente são válidas e importantes para a nossa vida profissional, como educação financeira, como matemática financeira. Eu acho que é um tema muito relevante e muito importante para ser discutido aqui na Câmara. Muito obrigado. Muito obrigada pela parte.
Com o desenvolvimento da sociedade, acabaram surgindo novas profissões e necessidades de outras habilidades e competências. No entanto, o sistema continua com a ideia obcecada de levar os alunos à faculdade, deixando muitas vezes de desenvolver habilidades e competências muito mais relevantes para o desenvolvimento intelectual e social do estudante. O nosso sistema educacional pode ser comparado a um sistema de fast food, em que tudo é padronizado e industrializado. Estamos presos na supervalorização de algum tipo de talento e acabamos ignorando os outros. Um caso que pode ser relatado é de Gillian Lane. Gillian era uma garota verdadeiramente sem esperança, e a escola, em determinado momento, escreveu aos seus pais: achamos que Gillian tem dificuldade de aprendizagem, ela é incapaz de se concentrar. Quando adulta, se tornou uma coreógrafa extremamente reconhecida. No meio artístico, uma estrela do balé real, o grupo de balé mais importante do Reino Unido. A escola seria capaz de reconhecer isso? Quantos talentos podem ter sido perdidos ou não desenvolvidos corretamente por diferentes tipos de talentos não serem valorizados nas escolas? Muitos outros famosos não iam bem em testes, aulas ou saíram de suas escolas. E hoje têm muito sucesso, como John Lennon ou até mesmo o famoso Albert Einstein. Sir Ken diz que sabemos 3 coisas sobre inteligência. Uma, que é diversa. Pensamos sobre o mundo a partir dos diferentes meios que vivemos. Pensamos visualmente, por meio do som, cineticamente, ou em meios abstratos e físicos. Segundo, que é a inteligência dinâmica. Se olharmos as interações de um cérebro humano, vemos o quanto a inteligência é incrivelmente interativa. O cérebro não é dividido em compartimentos. De fato, criatividade é algo que define o processo de ter ideias de valor, o que na maioria das vezes é resultado da interação de diferentes maneiras de se ver as coisas. Em terceiro, a inteligência distinta. Os talentos são realmente diferentes. De acordo com Ken Hobson, nosso sistema de educação é baseado na ideia de habilidade, e há uma razão para isso. Em todo o mundo não existiu sistema de educação verdadeiramente antes do século XIX. Todos passaram a ser educados conforme a necessidade da indústria. Então, a hierarquia é dividida em 2 ideias. Em primeiro lugar, aqueles que são muito mais úteis para trabalhar que estão no topo da escala. Então, provavelmente de forma natural, muitas pessoas foram dirigidas a deixar de fazer coisas que gostavam porque aquela atividade poderia não ser rentável. Com tudo o que foi apresentado, é evidente que o sistema educacional precisa de mudanças. Ao invés dele nos prepararmos para uma prova, deve nos preparar para a vida que nos aguarda após a trajetória escolar. É fundamental que o sistema de ensino englobe também o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à inteligência emocional, educação financeira, pensamento empreendedor, como falar em público e que nos incentivem a criatividade e a inovação. Quero encerrar com a fala de Leandro Barros. A educação é a base de uma nação. Um país sem educação de qualidade não se desenvolve. Logo, está fadado ao fracasso. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de saudar a presidente Laura Leite, a mesa diretora, os vereadores mirins aqui presentes, e principalmente a quem nos assiste pelas redes sociais e TVL. Para todos um bom dia, uma boa semana. No século VIII, na filosofia medieval, e nesse contexto do feudalismo medieval também, surgiu uma corrente chamada escolástica, que possuía uma relação bem direta com os mosteiros e que também foi utilizada como base para o nosso sistema de ensino dos dias atuais. Claro que somados a acontecimentos e a contextos modernos, mas a gente pode dizer que nosso sistema de ensino foi baseado nessa corrente. Então, nós vamos sobrevivendo e se adequando de acordo com esse modelo. O indivíduo vai para a escola para replicar os processos de conhecimento. Como um indivíduo desses, como uma aluna, e também fazendo uma breve análise por cima, eu me permito dizer que é um sistema que possui muitas falhas. Então, claro, a gente reclama que é um sistema muito limitado, que não atrai a atenção do aluno, que tem muito conteúdo. E a soma de todos esses fatores é que ele precisa ser mudado. E aí, meus caros, que está o problema. Para ele ser mudado, o professor tem que ser diferente. O pensamento que norteia a cabeça do aluno tem que ser diferente. Isso que a pandemia já nos mostrou, que um estudante, sozinho em casa, não tem a autonomia necessária para estudar.
A instituição tem que ser diferente, que foca na quantidade de conteúdo e pouco na qualidade dele. Então, partindo do pressuposto que rege o nosso elemento escolar, o aluno deve participar na construção do conhecimento. Não só participar, mas participar ativamente nessa construção. Com 40 alunos em sala, todos os 40 vão participar? Não, não vão. O processo político tem que ser diferente, tendo em vista que, para o Brasil, a educação é vista como um gasto, como uma despesa, e não como investimento, que seria o jeito correto. Então, diminuindo a quantidade de alunos em salas, aumentando o número de turmas, existe uma cobrança maior, é mais caro. Nós temos o novo ensino médio, que, se eu não me recordo, é para ser implementado no próximo ano. Mas ele também é muito incerto, muito difícil de ser implementado, e ele não nos garante certamente uma melhora na educação. Outro exemplo, o Enem surgiu como um pensamento inovador, certo? Uma atitude nova, uma nova interpretação. As universidades federais precisavam aceitar essa prova como ingresso de muitos alunos. Então, houve muita pressão em cima. E, no final, ele se tornou uma prova tradicional, como qualquer outro vestibular, conteudista. O economista canadense John Kenneth escreveu um livro chamado Era das Incertezas. E, nesse livro, ele vai analisar, num contexto brasileiro, os problemas que existem na nossa sociedade. Então, ele analisa a educação, participação política, a infraestrutura, a democracia. Ele tem uma frase que é mais ou menos assim: o velho morreu, está morto, não funciona mais. O modelo educacional não funciona mais. Nós temos algo que vai substituir esse modelo? Não. Então, a gente continua com o velho. Temos muitas críticas em relação a esses sistemas que já estão implantados na nossa sociedade, mas nós também temos dificuldade em criar coisas novas. Então, nós nos vemos nesse impasse, sempre tendo que usar o velho. Então, eu encerro o meu discurso com essa reflexão, que a gente não consegue criar mais coisas novas, e quando algo realmente for criado, vai ser muito difícil de ser implementado, porque a questão que vai ter que mudar vai ser uma questão cultural, que demora muito tempo, que é um processo muito lento. Muito obrigada pela atenção de todos. Uma boa semana. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Mendes Ismael, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Leite da Silva, em sua última sessão como presidente. Em seu nome, as demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, vereador suplente Felipe Teixeira, coordenação da Câmara, telespectadores da TVL Blumenau e redes sociais, também público aqui presente, em especial minha amiga Maria Letícia, minha mãe Josi. A todos um bom dia. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada pela Assembleia Constituinte da França em 26 de agosto de 1789. Ela foi grande inspiração para inúmeras constituições mundo afora, mas principalmente para a Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1948. Abre aspas. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Fecha aspas, diz o artigo 18. Em alguns regimes totalitários, como o leninista, com a supressão da liberdade de expressão e de imprensa, vimos na prática as consequências da extinção de alguns dos direitos mais básicos, como da liberdade de pensamento. Quando é tirada da população seu direito de expressar o que sente, o que pensa, sua cidadania é diretamente afetada. Entretanto, muitos agentes políticos, ainda hoje, defendem atos antidemocráticos e desumanos.
No começo do ano, sentimos na pele a pressão de um golpe, que era instigado por uma parcela da população que cegamente acredita que regimes ditatoriais talvez resolvam os males que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos. Sabemos que isso não é verdade. Não podemos aplaudir governos que tentam reprimir a sua população. Muitos, por exemplo, enxergam Getúlio Vargas apenas como um grande homem, trabalhador e democrático. Também sabemos que isso não é verdade. Foi, ao mesmo tempo, um ditador, que atrasou o processo democrático no Brasil ao extinguir todos os partidos políticos em 1937. Na política e na vida, não podemos ter visões superficiais. Temos que seguir uma lógica sugerida pelos filósofos contemporâneos. Analisar o mundo como um todo, não apenas como uma coisa só. Por isso, pensando em conscientizar as pessoas e lembrá-las da importância de suas liberdades individuais, foi criado o Dia da Liberdade de Pensamento, comemorado no dia 14 de julho. A liberdade de pensamento é um dos mais essenciais direitos de cada um dos seres humanos existentes. Sem ela, vivemos com angústia, sofrimento, mas principalmente com o sentimento de impotência, a não podermos expressar o que sentimos e pensamos. Fico preocupado com os rumos que o país tomará. Hoje, em um mundo com tanta polarização, vemos que não há muitas alternativas viáveis para nosso futuro. Se escolhermos um dos dois extremos, estaremos fadados à ruína. Por isso, colegas, precisamos de determinação. Determinação para começar de baixo, como eu acredito. Não podemos achar que uma eleição presidencial vai mudar toda uma estrutura podre e corrupta. Antes, devemos eleger bons prefeitos, vereadores, deputados e aí em diante, para que, quando eleitos, garantam nossos direitos essenciais, principalmente a saúde, educação, segurança pública, saneamento básico e liberdade de pensamento. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Caroline Berg, da Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a presidenta Laura Leite da Silva e também as demais integrantes da mesa diretora, meus amigos vereadores mirins e para quem nos acompanha pela TVL ou qualquer outro meio digital. Como todos nós sabemos, a cada dia que passa, a camada de ozônio se danifica cada vez mais. Mas o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é a camada que protege os seres vivos dos raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. Essa camada vem se danificando por conta da poluição que os seres humanos causam. A mudança climática de nosso planeta avançou bastante na última década. Uma pesquisa afirma que o mundo está ficando cada vez mais quente. Nos últimos 20 anos foram registradas as temperaturas mais altas, principalmente nos anos de 2018 e 2019, que em vários países atingiram recordes de temperaturas nunca vistas antes. Segundo especialistas, os maiores emissores do dióxido de carbono do mundo são a China e os Estados Unidos. Juntos, eles somam mais de 40% da porcentagem mundial de poluição. Outra coisa que é de extrema importância a ser lembrada é o derretimento do gelo ártico. Na década de 80, eram cerca de 7,7 milhões de quilômetros quadrados de gelo. Esse número foi decaindo a cada década, até que hoje em dia são aproximadamente 4,3 milhões de quilômetros quadrados de gelo. Continua sendo uma grande quantidade, porém, esse percentual está diminuindo muito rapidamente. O degelo das calotas polares aumentaram 65% na última década. Especialistas têm a teoria de que 3/4 das geleiras podem desaparecer até 2100. Com licença, vereadora, me concede uma parte? Sim. Então, vereadora, com o aquecimento global vindo por aí, a senhora comentou do derretimento das calotas polares, vem outro problema. Além dos oceanos começarem a transbordar, superbactérias vão vir junto. Já tem estudos falando sobre essas superbactérias, que não teremos antibióticos resistentes para combater essas bactérias, que vão se aprimorando conforme o tempo. Então, acho importante a gente focar na prevenção agora, né? Não adianta lá, quando essas superbactérias estiverem espalhadas pelo mundo todo, com o derretimento das calotas polares, a gente tentar adotar alguma medida, porque não vai adiantar. E se caso adiantar, vai ser que nem agora. Vai ser depois, quando muita gente já vai ter
já vai ter sido acometida com essas superbactérias. Muito obrigado. Obrigada pela parte. Em consequência ao aquecimento global e à danificação da camada de ozônio, no Canadá foram registradas mais de 350 mortes por conta do calor. Nas últimas semanas, o país alcançou temperaturas surreais de mais de 50 graus Celsius. Além das mortes, a temperatura elevada também causa inúmeros incêndios florestais. Nos Estados Unidos, em Washington, as pessoas enfrentam a mesma situação, mas felizmente com menos mortes e temperaturas amenas. Segundo entendedores, isso se trata de uma grande onda de calor, causada por uma massa de ar quente de alta pressão estática, que se estende da Califórnia até os territórios árticos. Foi por esse motivo que eu escolhi esse tema para o meu discurso. É de extrema importância termos conhecimento sobre o que está acontecendo no nosso planeta. Obrigada pela atenção de todos. Tenham um bom dia. Com a palavra a vereadora mirim Maiara Macais, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidente da mesa diretora, Laura Leite, e seu nome os demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, pessoas aqui presentes, pessoas que nos assistem pela TV Legislativa e outros meios digitais, a todos um bom dia. Irei falar hoje sobre algo que muitas pessoas utilizam durante o dia e posso dizer que não vivemos sem. Posso dizer que a maioria das pessoas faz seus afazeres ouvindo um estilo de música preferido. Mas você já parou para pensar que a música pode ser muito beneficial à sua saúde? Pesquisando um pouco para trazer mais informações um pouco mais precisas para cá, vi que os benefícios da música vão desde alívio de dores, a melhora de memória e até estimula a prática de atividades físicas. A música funciona como um remédio para vários problemas, já que ela ativa o centro de prazer do cérebro, assim como um chocolate, por exemplo. O ato de ouvir ou tocar alguma coisa ajuda a melhorar as frequências cardíacas, respiratórias e a pressão de pacientes portadores de doença arterial coronária. Ajudam em transtornos neurológicos, pois tem se mostrado muito eficaz nos sintomas da ansiedade, depressão e de isolamento. A música pode ser também como um estímulo mental. O estímulo cérebro musical aumenta a flexibilidade mental e a coesão social. E para isso são utilizados recursos como dança e jogos musicais, potencializando-se as técnicas de restabelecimento físico e cognitivo. Um exemplo de música é a música clássica. A música clássica está relacionada com acalmar a mente, sendo até mesmo uma forma de meditação, criando mais conexões cerebrais e aumentando as habilidades cognitivas como um todo. Para ficar mais calmo e mais focado, é importante escutar música clássica. Essas informações eu fui tirando de fragmentos de textos do Google. Muito obrigada pela atenção. A todos um bom dia. Que Deus abençoe todos vocês. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim Sofia Caroline Berg, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Laura Leite da Silva, da Escola Básica Municipal Professor Frederic Carr Kemmelmeier, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento todos os vereadores mirins aqui presentes, público que nos acompanha pela TV Legislativa e Internet e público aqui presente. No dia 25 de julho, comemora-se o Dia Nacional do Escritor, data escolhida para homenagear esses profissionais indispensáveis para o desenvolvimento da aprendizagem e da cultura. Embarcar no mundo da leitura é um caminho sem volta, é viajar sem precisar sair do lugar. O objetivo de reservar no calendário oficial um Dia Nacional do Escritor é dar mais visibilidade ao trabalho desses homens e mulheres que se dedicam a narrar histórias, tecer universos poéticos, analisar o cotidiano, entreter e ensinar por meio da palavra escrita. A profissão do escritor é ainda, nos dias de hoje, pouco reconhecida e valorizada.
Muitos escritores contemporâneos não conseguem sobreviver financeiramente apenas com os direitos autorais de suas obras, e frequentemente dividem seu tempo entre aulas, palestras e outras atividades. Assim, a celebração do Dia Nacional do Escritor procura nos lembrar dessa profissão essencial para a cultura, a ciência e a memória de um povo. A literatura brasileira é múltipla e repleta de talentos, entre eles Elaine Baeta, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Conceição Evaristo. Eu trouxe a imagem de um livro da Elaine Baeta. Isso. O nome dele é O Amor Não É Óbvio, e ele é um livro LGBT. Inclusive, eu recomendo a leitura dele. A minha escrevivência e a escrevivência de autoria de mulheres negras se dá contaminada pela nossa condição de mulher negra na sociedade brasileira. Essa é uma frase de Conceição Evaristo. Aproveitando a oportunidade, gostaria de agradecer a todos os vereadores mirins que votaram na minha chapa no ano passado. Agradeço pela confiança que vocês depositaram na nossa chapa, em acreditar que nós faríamos o nosso melhor. E apesar de ter sido um ano atípico, um mandado atípico para todos nós, acredito que nós conseguimos fazer um bom trabalho. Então é isso, obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra à presidente Laura Leite da Silva para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Brenda Araújo Matuzewski, da Escola de Educação Básica Hermann Raman, que dispõe de 5 minutos. Mesa diretora, coordenação do projeto, a excelentíssima presidente mirim Laura, aos meus colegas vereadores mirins e a todos que acompanham, um bom dia. Hoje, em meu pronunciamento, escolhi abordar um tema que é um problema para muitas pessoas e, geralmente, a maioria sofre na escola, que é o bullying. Vou começar caracterizando o termo bullying, que é a palavra que é a prática de atos violentos, intencionados e repetidos contra uma pessoa indefesa, que pode causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português. No Brasil, o bullying é traduzido como ato de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar, colocar apelidos humilhantes, etc. Essas são as práticas mais comuns do ato de praticar bullying. A violência é praticada por um ou mais indivíduos, com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir fisicamente a vítima. O bullying geralmente é praticado contra alguém que não consegue se defender, ou entre os motivos que levam a tal agressão. Normalmente, a vítima teme os agressores, seja por causa da sua aparente superioridade física ou pela intimidação, influência que exercem sobre o meio em que está inserido. O bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em clubes, no trabalho e etc. Muitas vezes é praticado por pessoas dentro da própria casa da vítima, ou seja, pelo seu próprio círculo familiar. O bullying nem sempre é feito de maneira clara e explícita. Muitas vezes é praticado por meio de supostas brincadeiras que agridem e diminuem a vítima. Para a justiça brasileira, o bullying está enquadrado como infrações previstas no Código Penal, como injúria, difamação e lesão corporal. Ainda não existe uma tipificação específica sobre esta prática. No entanto, não é por isso que esta prática passa impune, sendo perfeitamente cabível medidas judiciais com enquadramento conforme comentado anteriormente, como injúria, difamação e lesão corporal. Uma das formas mais comuns de bullying é o que acontece em ambiente escolar.
Trata-se de um problema universal, ou seja, ocorre em todo mundo. As formas de agressão entre os alunos podem acontecer em todos os níveis de fase escolar, desde o primário até os últimos anos do ensino médio. Bullying escolar não tem uma motivação única. Uma criança ou adolescente pode sofrer no ambiente escolar por diversas razões. Um aspecto físico considerado fora do padrão, um traço de personalidade menosprezado pelos demais, um jeito de pensar que não é aceito, entre esses. O bullying pode gerar grandes traumas na vida das pessoas, além de atrapalhar o aprendizado e também o comportamento fora da escola. Todo e qualquer ato que fere fisicamente ou psicologicamente, nós, a sociedade, temos que reprovar. E é por este motivo que é este o problema que, como citei, é universal, deve ser sempre comentado. Trago à tona e as pessoas conscientizadas das inúmeras consequências que surgem devido a esta prática. Bullying fere, prejudica e gera grandes traumas. Diga não ao bullying. As informações foram tiradas do site www.significados.com.br. Muito obrigada a todos pela atenção. Com a palavra o vereador mirim Biancato Moisés da Costa, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento Laura Leite, a presidenta da Câmara Mirim, vereadores e vereadoras mirins, a todos os presentes e ouvintes dessa sessão. Estou aqui para falar de um assunto de bastante importância, que é o respeito. Segundo o dicionário, ou SAIS, da língua portuguesa, o respeito é o sentimento que leva a tratar alguém ou algo com grande atenção, consideração, reverência. Uma definição simples, mas ao mesmo tempo tão distante de muitos de nós. A prática do respeito acaba melhorando o mundo de viver em sociedade. E esse sentimento é, na minha opinião, a principal forma de gerar a mudança em nossas vidas. O respeito gera lealdade às pessoas, consideração, evita conflitos, impedindo que aconteçam males maiores. Hoje em dia, temos diversas opiniões circulando sobre tantos assuntos, e podemos concordar ou não com eles, independente de nosso modo de pensar, e assim estaremos considerando as ideias de quem as proferiu. Para começar, deve haver o respeito mútuo entre as pessoas. Não devemos praticar nenhum tipo de preconceito, pois há diferentes classes sociais, culturas, etnias, gêneros, orientações sexuais, diferenças etárias e entre outros. Todos, sem exceção, merecem ser respeitados. Devemos ser também isentos de julgamento, e é claro que você pode ter sua própria opinião sobre qualquer tipo de assunto. O problema são os julgamentos feitos a respeito daquilo que você não concorda. Aquele velho ditado que diz: não precisa aceitar, basta respeitar e não julgar, se encaixa muito bem aqui. Antes de julgar e criticar, coloque-se no lugar do outro, buscando entender os motivos de tais ações, além de diversas outras formas de demonstrar apreço a todas as pessoas. Indiferente de quem seja, o respeito sempre deve prevalecer, pois é a condição inseparável da dignidade humana. Na filosofia, esse sentimento também está presente quando não se julga a outra pessoa pela sua visão, diante de ideias, decisões, comportamentos ou formas de vida. Portanto, respeitar é a maior mostra de que aceitamos a outra pessoa, na sua individualidade, na sua totalidade, como pessoa que é e não como gostaríamos que ela fosse. Se tratarmos as pessoas com cordialidade, presteza e educação, passamos confiança e elas, assim, aprimoramos o nosso modo de agir. O indivíduo que faz o uso do desrespeito rebaixa sua própria imagem e, consequentemente, acaba ficando sozinho. Resumindo, sempre reveja suas atitudes, se coloque no lugar do próximo, pense se fosse você. Trate todas as pessoas com importância e nunca subestime ninguém. Nós jovens somos o futuro de nosso país e suponho que todos nós vamos querer um lugar melhor para nossos filhos. E a mudança começa em cada lar. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Com a palavra a vereadora mirim Emily Cristina Bonetti, da Escola de Educação Básica Santos Dumont, que dispõe de 5 minutos.
quero começar meu discurso cumprimentando a excelentíssima presidenta Laura Leite, as demais integrantes da mesa diretora, os meus colegas vereadores mirins, o público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TVL. Todos um bom dia. Hoje eu vim falar sobre um assunto que é pouco falado, mas que é muito do nosso dia a dia, que são as pavimentações das ruas da nossa cidade. E um dia desses eu estava numa das minhas redes sociais e um moço no qual o nome dele é Jefferson, ele citou numa publicação sobre um acidente que aconteceu onde ele mora. E dizendo que a rua é bem ruim e que é precária. E ele citou que dentro do carro estavam ele e sua filha, que nada aconteceu com eles, mas que o carro teve perca total e foi horrível. Então eu chamei ele para conversar, ele me explicou a situação e eu achei um absurdo, porque eu acho que muita coisa desnecessária acontece nessa cidade, que tipo, todas as pavimentações que acontecem são de alguma forma significantes, mas tem ruas que precisam de mais atenção. E é a minha opinião, né? Então, eu trouxe as fotos do carro de como ele ficou. Eu gostaria de mostrar. Olha, é bem... Dá pra ver já que a rua é bem ruim. Deu perca total no carro. Infelizmente, isso aconteceu. Felizmente, não aconteceu nada com eles, né? Eles saíram ilesos. Mas o carro teve perca total. Como eu falei, só estavam os dois no carro e não só eles, mas todos que passam por ali estão expondo a sua vida em risco e a qualquer momento pode acontecer outro acidente. Por um lado, o carro é ruim, né, ter ficado detonado porque é um bem material, não veio de graça, acredito eu. E imagina se algo pior tivesse acontecido, né? Se no caso algum deles tivesse perdido a vida. E o Jefferson, que é o nome do moço, fez uma rifa para quitar a dívida com o banco. E ele ficou muito triste, né? Ele estava me contando porque ele usava o carro para ir no supermercado, levava o sogro no médico, em outras atividades do dia a dia. Eu queria pedir o mais rápido possível a realização de manutenção e até mesmo a pavimentação, porque não dá para continuar assim. Ele me pediu muito a pavimentação. E ele falou que já tentou várias vezes eles fazendo esse processo. E eu gostaria de pedir, né, à prefeitura que realizasse a manutenção o mais rápido possível. Outros problemas que ele relatou quando falava comigo foi a iluminação dos postes, que é muito ruim quando chove e é bem precário, e os horários de ônibus por lá. Não só por lá, mas em toda Blumenau eu dependo de ônibus e eu passo todo dia isso. E realmente é muito ruim. Eu gostaria de pedir a fiscalização disso, se isso está realmente certo. E é isso. Eu gostaria de... Muito obrigada pela atenção a todos. A todos um bom dia. Com a palavra, o vereador mirim Ademir Klepak Júnior, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Laura Leite, e em seu nome as demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, o público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TVL e outros meios. Um bom dia a todos. Hoje venho a tratar sobre o Dia da Liberdade de Pensamento, que é comemorado mundialmente em 14 de julho. Essa data celebra um dos princípios mais importantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a liberdade do pensamento. A liberdade do pensamento é a garantia que o indivíduo possui de manter e defender a sua ideia ou posição em relação a um fato ou um ponto de vista. De acordo com o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 10 de dezembro de 1948, todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras.
Todos sabemos que com diversas opiniões e pensamentos formamos uma sociedade justa e que se preocupa com todos e todas. E é isso que o Brasil precisa. Precisa se preocupar e levar as opiniões do povo mais a sério. Precisa fazer o que o povo realmente precisa. Porque juntos conseguimos construir um país melhor, um país unido e que se valoriza todas as pessoas. Temos que lembrar que todo mundo pode expressar seus pensamentos de modo livre, mas também ter responsabilidade para responder pelo conteúdo daquilo que declara e cuidar muito para que de nenhuma forma possa abalar física ou mentalmente uma pessoa. Atualmente, com a internet e as redes sociais, tornou-se muito fácil a disseminação de diferentes ideias e exposição de pensamentos particulares. No entanto, assim como todos têm o direito de expor livremente as suas ideias e pontos de vista, também devem estar preparados para arcar com as consequências sobre aquilo que dizem. Atualmente, por exemplo, várias pessoas utilizam o princípio da liberdade de pensamento para disseminar discursos de ódio contra diferentes grupos sociais e minorias. Então, se atentem muito no que falam na internet. E para finalizar este meu discurso, gostaria de citar a seguinte frase: poucas pessoas são capazes de expressar com equanimidade opiniões que diferem dos preconceitos do ambiente social delas. Albert Einstein. A todos um bom dia e uma ótima semana. Com a palavra, a vereadora mirim Brenda Espe, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de começar parabenizando a presidenta Laura Leite da Silva e a mesa diretora por este cargo que vocês me ofereceram, que eu fui eleita. Foi uma verdadeira honra estar ao lado de vocês atuando. Muito obrigada. Eu também gostaria de cumprimentar as pessoas que estão aqui e aos vereadores mirins presentes. A todos um bom dia. Meu discurso de hoje será sobre um dos problemas mais recorrentes e graves no Brasil atualmente, o desmatamento. Os avisos capturados por satélite dos 6 biomas brasileiros mostram uma área de 3,8 mil quilômetros quadrados perdidas de janeiro a dezembro do ano passado, um aumento de 14% em relação a 2019. É como se, a cada dia, 36 campos de futebol cobertos com vegetação nativa desaparecessem. 1,3 milhões de quilômetros quadrados originais, apenas 12% permaneceram. O ata dos remanescentes florestais da Mata Atlântica mostra que ainda o pouco que sobrou dos biomas está bastante fragmentado, com áreas reduzidas e particulares, que é o caso de 80% delas. O potencial para restauração, por outro lado, é grande. Se o Código Florestal fosse cumprido, por exemplo, a floresta poderia ocupar de 40 a 50 mil quilômetros só de áreas de preservação permanentes. Segundo a legislação, esses territórios precisam ser protegidos devido às suas funções ambientais vitais, como preservação de água e biodiversidade. O reflorestamento é parte importante do esforço global para frear o aquecimento do planeta e as mudanças climáticas. A promessa brasileira feita ao assinar o Acordo de Paris em 2015 diria que o país recuperaria 120 mil quilômetros quadrados de áreas desmatadas até 2030. A meta, por exemplo, está longe de ser alcançada. Um levantamento feito pelo Observatório de Restauração e Reflorestamento mostra que, até agora, menos de 1% foi cumprido. O ponto mais afetado com o desmatamento é o aquecimento global. O aquecimento global prejudica uma junção de fatores essenciais para a nossa sobrevivência, como por exemplo, a agropecuária. O professor Matti Kumo fala que o caso do aquecimento global se mantenha na tendência atual, ou seja, um aumento de 3 graus Celsius, o prejuízo nas áreas produtivas seria de 6% em relação à agricultura e 22% na pecuária. Com um aumento de quase por cento na área cultivada, o biólogo Lucas Ferrante explica que, já que a área é desmatada é suficiente para aumentar a produção agrícola como se fosse dominar o mercado mundial. O que vemos é um desmatamento predatório que tem prejudicado e irá prejudicar as safras nacionais. O Brasil deveria ser o primeiro país a defender as medidas para mitigar as mudanças climáticas, porque é um dos países que mais deve sofrer perdas agrícolas por esta causa. Expandir a agricultura para a região da Amazônia, por exemplo, é um tiro no pé. Desmatar não aumenta a produção agrícola.
coloca em risco e diminui a produção. No âmbito governamental, podem ser adotadas algumas medidas para zerar o desmatamento, tais como o fim do subsídio aos desmatadores, o aumento da fiscalização ambiental, a repressão de grilagem e a criação de unidades de conservação. Entre as ações que a sociedade pode aderir no desmatamento, estão a demanda para o fim dos subsídios públicos aos desmatadores, investimento e compra de empresas que evitam o desmatamento, apoio à produção sustentável, demanda pela proteção de terras públicas, apoio à reforma agrária, à demarcação de terras indígenas e as campanhas contra empresas promotoras do desmatamento. Voto em representantes que apoiam a criação de universidades de conservação e a adoção do consumo consciente, que inclui evitar o consumo de alimentos de origem animal. O conteúdo para essa pesquisa foi retirado do site eCircle e dw.com. Eu termino este discurso citando uma frase de Mário Quintana. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Muito obrigada a todos. A partir desse momento, iniciaremos o processo de eleição para os cargos da mesa diretora do segundo semestre da legislatura do ano de 2021. Chamamos, então, o candidato a presidente da chapa única, vereador mirim Arthur Mendes Ismael, para fazer uso da palavra e apresentar os demais componentes. Gostaria de saudar a excelentíssima presidente mirim, Laura Leite da Silva, e a todas as integrantes da mesa diretora. Mulheres que deram um exemplo aqui na Câmara com seu legado de representatividade e diversidade. Afinal, é exatamente isso que pregamos como vereadores mirins. Vereadores, somos ignorados, mas não propositalmente. Quando chegamos aos nossos pais e falamos sobre algo que sabemos eles não, somos subestimados pela nossa pouca experiência de vida, né, mãe? Quando falamos que somos vereadores mirins aos nossos colegas, nos chamam de caretas e gente sem nada para fazer. Até porque, de acordo com eles, o Brasil está perdido mesmo. Percebem que essa cultura de ignorância e isenção aos nossos problemas não nos levam a lugar algum? Percebem que nós daqui mesmo, somos de verdade o futuro da nossa cidade, do nosso país. Percebem que acham que não sabemos de nada, mas na realidade enfrentamos todos os dias problemas que talvez eles nem imaginam? Com esse pensamento, caros colegas, apresento a nossa chapa que se candidata à mesa diretora. Eu, Arthur Mendes Ismael, como presidente, Marcela Ávila dos Santos de Farias como vice-presidente, Ademir Klepak Júnior como primeiro secretário e Ana Luísa Neumann Volpe como segunda secretária. Todos qualificados para desempenhar suas devidas funções. É uma mesa que se importa com pautas que todos nós defendemos. Acessibilidade, educação, saúde, transporte público e muitas outras que a cidade carece. Que apoiará projetos que devem ser pautados, que seguirá o legado de representatividade e respeito da atual mesa diretora, mas que, acima de tudo, defenderá todas as escolas de Blumenau, as contemplando mesmo que não sejam representadas por algum colega aqui dentro. A mudança começa de baixo, e nós somos esse subsolo, que um dia se tornará cobertura. Agradecemos por essa oportunidade incrível. Obrigado, vereador mirim Arthur. Considerando que a chapa ora mencionada foi a única inscrita, declaro-a eleita por aclamação, desejando-lhes um profícuo mandato. Peço uma salva de palmas. Convido, portanto, os vereadores mirins eleitos para tomarem seus assentos à mesa diretora, dando prosseguimento a esta sessão.
Bem, vereadores, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de agradecer muito por tudo que está sendo feito aqui na Câmara. É uma iniciativa incrível que todos deveriam ter a oportunidade de ter. Estou me segurando aqui, porque é uma felicidade extrema em meio de tanta coisa ruim acontecendo, estar aqui representando a Câmara Mirim, que é um órgão tão pioneiro, com esse trabalho belíssimo que vem sendo desempenhado. Queria agradecer a coordenação da Câmara, o professor Erlédio, que sempre está aqui para ajudar, o Ramsés, a Mauri, todo mundo da equipe, pessoas incríveis, maravilhosas, a todos os vereadores, e a essa chapa também, que é formada por pessoas extremamente qualificadas, não estou falando de mim, estou falando dos outros. Vereadora Marcela, vereadora Ana, vereadora Ademir, é uma grande honra. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, falar alguma coisinha, vereadora Marcela. Eu só queria agradecer também, que nem o Arthur. Eu espero que a gente também represente, que nem a chapa antiga. Também foi um mandado muito incrível, presidente Laura Leite, certo? E eu quero também agradecer mesmo por tudo, que a gente continue nessa caminhada, todos juntos, certo? Metade do ano, quase, já foi bastante tempo. E espero que a gente aproveite como a gente aproveitou antes. Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim, a realizar-se no dia 26 de julho de 2021, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. A todos, um bom dia.